Então, você acha que Dom Suero de Quiñones era um louco? Perguntou Petrus. Eu já não lembrava mais quem era Dom Suero e ele teve que me recordar do passo honroso. Acho que não era louco, respondi, mas fiquei em dúvida sobre a minha resposta. Pois ele era, da mesma maneira que Afonso, o monge que você conheceu, também. Também é. Como eu sou, e a maneira de manifestar essa loucura está nos desenhos que faço. Ou você que busca a sua espada. Todos temos dentro queimando a chama da santa loucura, que é alimentada por ágape. Não precisa para isso querer conquistar a América ou conversar com aves como São Francisco de Assis. Um verdureiro na esquina pode manifestar essa chama da santa loucura, se ele gostar do que faz. Ágape existe além dos conceitos humanos e é contagioso, porque o mundo tem sede dele. Paulo Coelho, Diário de um Mago, sou fã. Bom dia a todos e a todas que estão chegando aqui na live, sejam muito bem-vindas, a Ju já chegou. Então sejam bem-vindos, vou pedir, como eu sempre peço, para compartilhar essa live nessa manhã de domingo, a gente poder conversar, né, sobre experiências transpessoais na vida cotidiana, uma maneira aí de num domingo de manhã ter uma conversa mais elevada, mais descontraída talvez, mas de uma forma ou de outra a gente vai aprendendo sobre esse conceito da transpessoal, né? Através de exemplos práticos, que essa é o propósito aqui dessa live, desse conjunto de lives que eu tenho feito aqui. Pronto, 1000 perdões aí pela instabilidade. Então, bom dia a todos e a todas. Só me deem um alô, por favor, se está tudo certo. Tá travando, travou, voltei. Então, pedindo aí para me dizer se está tudo bem agora, se vocês me ouvem bem. Achei que era só eu. Não, Ju, foi aqui que travou. E tá tudo certo agora, Ju? Posso continuar? Acho que sim, né? Bom dia aí a todos que estão chegando. Sejam muito bem-vindos. Eu não sei que parte que cortou, então pedindo aí a todos que estão chegando para compartilhar a live. Diz que a imagem tá ruim. Alguém mais pode confirmar para mim, por favor, se tá tudo bem? Senão eu... Agora está ótimo. Ai, obrigada. Então, pedindo para vocês compartilharem, agradecendo a Lubrate pelo espaço aqui para a gente falar de experiências transpessoais de uma maneira prática e a gente traduzir esse conceito, né, em forma de exemplos mesmos, de pessoas que vêm aqui contar sua história gentilmente, né? E eu agradeço a cada uma delas. Então, essas lives foram inspiradas no livro do Lilup, dos Caminhos do Eu, do Caminhos da Realização, dos Medos do Eu ao Mergulho no Ser, onde ele fala que nossa vida é frequentemente um acordeon que se abre e se fecha. Algumas vezes estamos no estado de consciência e experiências transpessoais nos abrem de um só golpe. Existe o perigo de não conseguirmos mais fazer um elo entre a consciência entre a consciência anterior e a nova consciência. Alguma coisa foi quebrada, é o que ocorre em certos casos de esquizofrenia. Pessoas que viveram uma experiência transpessoal brutal e não conseguem integrá-las. Nesse caso, é o terapeuta que deve aprender a integrar a esse estado a consciência normal. Vou pedir só para vocês então me confirmarem se está tudo bem, se melhorou a conexão. De novo, se não sei o que foi gravado, porque hoje a conexão está meio estranha, tá uma cara de domingo de manhã aqui de São Paulo, um tempo nublado. Meu nome é Sandra Tia, eu sou terapeuta, criadora do Te Cuida.
um canal feito para lembrar que você é a pessoa mais importante. Estou aqui na Alubrate, sempre agradecendo aí a Vera por apoiar o projeto, para trazer convidados que queiram contar, né, suas histórias transpessoais. E hoje eu vou falar com a Juliana Aguia. Ju, vou te convidar aí para entrar na live, certo? Me falem. Isso, Ju tá entrando. Bom dia! Bom dia! Como você está? Onde você está? Parte Eu deste estou planeta. neste planeta. Ah, Eu falo, perguntando onde você é? Eu falo, eu sou do mundo. Eu ah, estou em Florianópolis. E agora tá certinho, a voz, tudo legal, certo. legal. E como que tá o tempo aí? Meio nublado? Amanheceu nubladinho, mas saiu um sol Aham. Que lindo, e né? não deu de novo. Ah, mas só de estar aí pertinho do mar já é outra vibe, né? Vocês vão escutando aí o barulho. Fala um pouquinho aí, quem é essa minha guia aí? Quem Tô é essa doida pra vir guia? pra esse lugar. Esse lugar aqui é mágico mesmo, da magia. Bom, eu sou Juliana Santos, nome espiritual, então, a guia. Eu, eu sou do mundo, eu não consigo muito me definir, mas, né, me apresentando um pouco assim, eu sou terapeuta, mãe de duas crianças, quatro, duas vivas, consteladora familiar xamânica, trabalho com algumas técnicas como pergunte ao seu coração, mesa multidimensional arcturiana, Mahalila, que é incrível, a Sandra T já participou. Já. E Recomendo. eu faço bastante imersões online, inclusive neste momento eu estou com a Jornada Cósmica, né? Já iniciou. E muito do meu trabalho é baseado no sincronário das 13 luas. Então também está ligado aí à lei natural do tempo, aos maias galácticos. Então a gente fala muito sobre, né, sobre o universo, não fica só aqui nessa terceira dimensão. A gente tem muito essa conexão com extra, né? Uau. A Tipo, Claudinha chegou aí, o pessoal adorou a paisagem que você mostrou. linda, Realmente né? maravilhosa. Meu Maravilhosa. escritório é na praia, olha isso. É. E eu tenho um espacinho só para o escritório. Então, assim, meu quarto está lá, eu Ah, tenho um espacinho aqui para o escritório, então isso também é muito bom. E tudo isso está um pouco ligado com a gratidão, eu acredito, sabe? Eu cheguei aqui, já cheguei amando o lugar que eu tinha chego. Então foi meio uma loucura, assim, entre o desejar vir para cá e me mudar, foi pouquíssimo tempo. Foi real? assim, e só foi mais tempo porque eu tinha que, né, precisava de uma cuidadora para minha mãe. E no dia seguinte, né, à noite, assim, muita bagunça, eu falei, ai, não vou conseguir trabalhar daqui, né? Então eu vou estar trabalhando e vai estar a voz do vizinho aqui e ali. E no dia seguinte eu encontrei esse lugar. Eu Uau! cheguei, então, como eu trabalho, como eu estou em outro, eu cheguei aqui era macaco elétrico. Para quê? Era macaco elétrico, mas eu acho que era. Quer ver? Eu acho que eu saí de casa 13 de julho, cheguei 14, né? Que eu saí de São Paulo, parei em Curitiba e cheguei no dia 14. Acho que é isso. E estamos aqui. Pouquinho Eu e tempo. meus filhos, É. pouquinho tempo. Gratidão, Ju, por você disponibilizar o teu tempinho de uma manhã de domingo para vir aqui contar um pouquinho aí de uma experiência, de uma história, ou o que você quiser contar, né? De uma história transpessoal na sua vida cotidiana. Conta pra gente. O que que você preparou? Arroz. Bom, você me convidou falando da experiência que eu tive, né, com os extraterrestres, com uma nave que eu vi.
E vou antes começar a falar dessa questão da gratidão, assim, que está muito presente. Eu vejo quanto, quando a gente se liga, né, a ver as coisas boas, as coisas vão ficando cada vez melhor, né? Por isso que eu digo, eu acho que eu cheguei aqui através da gratidão. E é isso, eu falo, caramba! Uhum. Bom, então eu vim morar em Florianópolis e eu voltei para São Paulo para o Dia dos Pais, né? Então eu estava lá no Dia dos Pais, a Dani fez que aniversário ontem, bom dia. E foi 8/8, né? Era um portal. Então eu lembro que eu comecei o dia fazendo um ritual, abri toda animada assim, abri um ritual na internet e eu fiz o meu próprio ritual, né? Então eu tomo algumas medicinas da floresta e eu tomei Jurema e fiz um ritual e bom, fiquei enquanto acendi uma vela e falei assim, enquanto essa vela não terminar, eu não durmo, né? Então meus pais ainda estavam acordados, meus filhos, mas eu estava lá, né, no trabalho, ouvindo músicas, meditando sobre muita coisa e principalmente sobre essa jornada, né, que está acontecendo já. Então, teve uma hora que já era madrugada, eu não tenho noção da hora, acho que eram umas 2 da manhã, e eu fui lá para fora. Antes eu vou voltar e vou falar um pouquinho sobre o sincronário, então. Né? Quando eu disse assim, eu cheguei aqui no macaco elétrico, isso é um Kim, né? Dentro do Tzolk'in, que é uma matriz radial de tempo. E no dia 26 de julho, né, dentro do calendário gregoriano, é um dia no qual Sirius, a estrela Sirius, está alinhada à Terra e o Sol. Então, é um dia no qual começa um novo ano dentro do sincronário das 13 luas. Então, nós estávamos, né, 27 de julho começa esse alinhamento, e no dia 8/8 é o pico, né? Tá muito mais forte essa conexão. Então, era um dia que estava muito forte esse portal, né? Era um portal, era a lua nova também. O dia fora do tempo é dia 25, e aí dia 26 alinha e a gente inicia esse novo anel de 364 dias. Né? Então, nós estamos transitando aí o anel da semente elétrica amarela. Bom, então eu estava lá, 8/8, portal, era um dia terra elétrica, se não me engano. E eu fui lá para fora, né? Meus pais moram no sítio e eu tava dançando, sem música, né? Música da minha cabeça mesmo, apreciando, né? Eu já não tava mais na força da Jurema, eu tava bem consciente, mas eu não ia dormir enquanto aquela vela não terminasse. E parecia que aquela vela não terminava nunca, mas vamos lá. E aí eu tava dançando assim, e olhando bem, né, em cima de mim tinha uma estrela muito forte, assim, eu dançando, tomando aquele banho da lua nova, que a gente não vê a lua, mas a lua está lá, né, igual o sol. O sol não aparece, mas ele está aqui, né? O sol todo dia está aqui. E de repente, vum, eu comecei a ver algo muito grande, assim, apareceram umas luzes vermelha e branca piscando assim, e algo muito grande e baixo, como se fosse um avião mesmo. Mas é mais redondo, assim, a frente, né? Não tão assim, mas assim. E tava muito baixo. E lá passa avião, mas muito alto e muito mais pro lado, né? Nunca passou em cima do sítio em si. De repente, aquela coisa assim veio e depois veio o som. Então, primeiro veio a luz, né, do nada. Então, eu estava lá olhando para o céu por muito tempo. E aí veio luzes, a nave, né? Que eu falei, gente, o que é isso, né? Um avião, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? É um avião e a gente tenta ver. Não, não é um avião. E aí veio um som. Então era um som que ficava. Que ela travou. Bom, travou, eu não sabia se eu travava Não, também. tá Então, tudo certo. então, então não estava sincrônico. E quando passou, eu vi que só era como se fosse um avião até as asas, que eram bem curtas, e não tinha o resto.
e passou bem em cima de mim. Então, assim, passou, eu olhei aquilo, né, em cima de mim. Então, era como se fosse a frente de um avião, bem curto, com as asas e só. Muito baixo, esse som assim, e luzes. E passou, estava muito rápido. E aí eu fiquei olhando, né? E aí minha mente começou, né? Meu Deus do céu, o que que é isso? É um avião? Não, não é um avião, não é um avião, né? Não é. E comecei a me questionar, falei, e agora, gente, ninguém viu, vão achar que eu sou louca. Como assim? Ai, foi ou não foi? Então a mente começa, né? Sim. No começo eu senti um medo, né? Eu senti assim, quando eu vi aquilo, eu falei, é uma nave. E aí, quando passou por cima de mim, eu já estava entregue à experiência, né? Foi muito rápido, mas foi o primeiro, foi, é uma nave. E aí, quando passou por cima de mim, aí eu virei, assim, acompanhando. E aquela luz, que estava muito rápida, né? Parou. E não... E continuou, do mesmo tamanho, parada no mesmo lugar. E eu falei assim, se fosse um avião, porque a gente não confia, né? A gente não acredita. Então não tinha o resto da cauda do avião, não era, estava muito baixo, não era o barulho de um avião. Opa, travou, mas ela já está voltando. Só um minuto, pessoal, vai voltar. Acontece nas melhores lives, tem uma história para contar sobre isso que a Ju está falando aqui, ela está dizendo sobre essa experiência, né? E me vem à cabeça, e a Ju caiu, mas vamos lá, vou chamar ela de volta. Não podemos perder o que a Ju integrou dessa história. Vamos lá, Ju voltando. Já convidei. Então, enquanto a Ju volta, eu estou aguardando aqui. O que será que aconteceu? Eu tenho vivido essas experiências transpessoais aqui na live de quando a pessoa começa a contar uma história e a história vai chegando no ápice, a conexão acontece umas coisas assim. Isso também acontece em alguns atendimentos. É muito estranho, para não dizer outra coisa, né? Bom, então enquanto a Ju volta, eu vou contar para vocês que eu li que quando as caravelas chegaram no Brasil, os índios não enxergaram os barcos chegando. Por quê? Eles não enxergaram porque não existia referência na cabeça deles do que era um navio. Nunca ninguém tinha visto aquilo. Então eles não enxergaram até que o pajé chega e vê e começa a ver e falar lá tem sei lá o que na língua deles. E aí as outras pessoas começaram a ver. Ju, eu tô te convidando e não tá vindo. Eu quero que você continue a história. Nossa Senhora, imagina, mas tá aqui para mim como convidado. Vê se você consegue pedir para entrar. É, e aí a gente continua. Tô aguardando só você voltar. Tô contando aqui dessa história incrível que eu li. Sobre isso, né? Os índios não enxergaram as caravelas porque eles não tinham referência do que era caravela, né? Eu li sobre isso num texto que fala sobre o azul. O azul é a última cor que se tem registro na literatura, né? Até um certo tempo não era relatado sobre a cor azul. Ó, Ju, tô te colocando aí de volta na live. Vamos ver se agora vem. Te convidei. Veja aí se consegue chegar e entrar na live. Fala pra mim aí no texto o que tá acontecendo. Poxa vida.
Mas vai dar tudo certo. Outra coisa que eu achei que teve bastante nessa live, apesar de pouco tempo, é que eu comecei a live, ela travou. Depois a minha voz ficou sem sincronia com a imagem. Um momento da live, a Ju fala sobre o sincronário, né, das 13 luas. E agora a gente está desincronizada e não tô conseguindo colocar aqui sincronicamente, ó. Não tô conseguindo sincronizar com a Ju. E sincronizamos. Sincronizamos. Não, já tá falando assim Não. que você tem um campo funcionando aqui, a gente sabe disso, né? Tem um campo. De uma certa forma, foram invocadas essas energias, né? Que talvez a nossa frequência esteja precisando de talvez mais presença, talvez mais honra, né? Mais gratidão, mais eu não sei a palavra que talvez tenha faltado, pode ser da minha parte, eu me coloco humildemente aqui pedindo permissão, né? Então, para falar desse assunto, quando a gente invoca os extraterrestres, talvez eu não sei lá, perdão. Mas desde o início a live está travando e desde o início a gente está falando de sincronicidade, de sincronário, de desincronização de imagem e voz, né? Então, vamos ver aí o que esse campo está querendo dizer para a gente, independente aí do que a gente acha que a gente tem controle, né? Sim, muito legal você ter trazido isso, assim. Posso até começar novamente, né? Porque tudo isso é um aprendizado. Não, mas ficou bem claro até a parte que você fala de que você viu e que você ficou com medo, o medo do julgamento da loucura, não por um acaso. Oi, Shirley. Eu comecei a live falando de um texto do Paulo Coelho que fala da divina loucura, né? Que todos nós temos a divina loucura e cada um expressa essa divina loucura uns através do desenho, no caso do Paulo Coelho, da busca dele pela espada, mas pode ser do verdureiro da esquina que faz o seu trabalho como ele gosta. Então aí ficou bem claro aí até onde você falou. Pode continuar dali mesmo, sem problema. É a mesma live ou começou outra? Só para saber. É a mesma, Ah, é a mesma. não Eu achei caí. que tinha começado outra. Então tá bom. Mas você falou de controle, eu falei de sincronário. O que eu tenho aprendido muito com o macaco é que a gente não tem controle. Isso. A gente não tem controle, é tudo uma ilusão, né? Então essa experiência também me passou pela cabeça. Será que é uma ilusão? Será que é verdade? Porque eu não tinha ninguém do meu lado para provar para mim que não era ilusão, que era verdade. Então, eu estar sozinha, falei, gente, será que... Então, a primeira coisa foi a validação. Será que vão acreditar se eu falar? Uhum. Talvez nem foi, ou será que é real para mim? Uhum. Né? Então, o quanto a gente precisa da validação do outro para uma experiência ser verdadeira. Quanto a gente precisa dessa testemunha para falar, eu não tô maluca. Né? Então, eu falar que eu vi uma nave em Ju, 2021... inclusive, esse daí me faz lembrar, o meu pai, ele ficou aqui recluso por conta do Covid, ele pegou Covid, depois ele teve um processo tal que ele não estava sem conseguir andar bem, não sei o que. Ele sei que ele ficou muitos dias dentro de casa, aí ele começou a perguntar dos vizinhos. Aí ele falou assim, mas e seu avenir? Quero ver seu avenir. Será que ele tá bem? Eu falei, tá, pai, passei por lá hoje de manhã, vi ele, tá tudo bem. Não, mas eu quero ver ele. Aí eu pus ele no carro e levei, assim, ficar 3 casas da minha, mas ele não conseguia ir a pé. Pus ele no carro e levei lá para ele ver o seu avenir.
Na verdade, ele não queria ver se o seu Avenir estava bem, ele queria que o seu Avenir falasse com ele, porque daí ele falava, tô vivo. Né? Se essa pessoa está falando comigo, ele já estava questionando se ele estava vivo, porque ele não saía mais de casa, não via mais ninguém, e aí ele precisava dessa validação do outro, né? É isso, a mente humana é impressionante, mas continua, desculpa te cortar. Sim. Não, ah, mas interessante isso, né? O quanto a gente precisa de fato a validação. E falar sobre nave, sobre extraterrestre, trabalhar com extraterrestres, né? Então, naquele dia também, como eu estava lá com meus pais, então era dia dos pais, eu fiz uma mesa arcturiana para toda a família, então para mim, todos pararam para a gente fazer essa mesa arcturiana. Meu pai ainda falava assim, tá bom, né? É os ETs? Né? Mas estava lá, mesmo assim, né? Então, falar que trabalha com extraterrestres hoje ainda tem um pouquinho de desdém, Tabu, mas imagina se falasse isso 10 anos atrás ou 20 anos atrás. sim. O quanto os extraterrestres não estão aqui há anos, só que você é maluco, não existe. Ah, eu fui abduzida. Ai, que louco, né? Então, o quanto essa necessidade, né? O quanto será que não ficou a cabeça da pessoa, né? É real, mas como o outro não acredita, a gente fica, não, talvez não é real, porque de fato, né? Só eu vi, eu não tenho como Hum. provar. Então, o que ficou de mensagem para mim, né? Enquanto eu via aquela luzinha, né? Então eu estava lá olhando muito bem o céu, dia do 8, né? Um portal de leão, estava muito mais forte, né, esse alinhamento, que começou dia 26 de julho, né, como eu disse, é quando inicia o ano novo dentro do sincronário das 13 luas. Então, quem se interessou por essa questão, né, talvez eu não vou trazer nessa live, mas é muito interessante a gente se sincronizar com o tempo natural, né, já que a gente trouxe a palavra da sincronização. Na minha página eu tenho bastante informação, tem muitos sites que trazem, né? Eu já apresentei para você o seu Kim, eu não lembro qual é, Eu também mas não vou você lembrar. Já. já participou de algo, né? Que eu sempre trago essa sincronização com a energia do Sim. dia. Então, hoje, por exemplo, é um dia serpente harmônica. Mas então eu estava lá, né, olhando o céu há muito tempo e de repente, do nada, surge algo muito grande, um objeto muito grande, que a princípio parece um avião, mas não era um avião pelo tamanho, pela altura, pelo barulho, não era um avião. Mas eu fiquei lá ainda, né? Não, não é um avião, não é, né? E quantas vezes a gente não vê? Meu filho é muito de ficar olhando para o céu e falar, olha aquilo ali. E aí eu ficar observando e falo, gente, realmente, aquilo não é uma estrela, aquilo não é um avião. Então, muitas vezes a gente vê, só que a gente não quer acreditar, né? Uhum. Então, aquela estrela ficou lá, aquela luz, com uma luz vermelha piscando no mesmo lugar, com a mesma intensidade, ou seja, não estava se afastando, porque senão ia diminuir a intensidade. E travou de novo, mas vai voltar. Estamos aí num portal. Quero muito que a Ju compartilhe com a gente essa integração, né? Porque o que acontece, né? A transpessoal é isso, é a gente poder, primeiro, não julgar, né, o conteúdo que o outro traz. Então, não julgar é o mais importante de tudo. Inclusive, hoje estava estudando sobre a teoria U e tudo começa, né, nessa teoria no não julgamento, né, em você perceber e receber a informação sem se embasar no passado, não julgar e
o mais importante é o que essa experiência trouxe para aquela pessoa. Então, o Jean-Yves Leloup fala aqui, olha, alguma coisa foi quebrada, né? Se você tem uma consciência antes e passa para uma consciência depois, se você não faz essa ponte entre a consciência anterior e a nova, isso pode causar um problema. E aí ele fala, inclusive, é isso que acontece em certos casos de esquizofrenia, porque aí alguma coisa foi quebrada. E aí cabe ao terapeuta fazer essa ponte. E é por isso que eu convidei a Ju. E tá difícil sincronizar a live, mas vamos ver se a gente consegue só finalizar com a integração dela, porque o mais importante do trabalho não importa se acredita, se é possível provar, se não é esse a intenção, e aqui não é a intenção de falar coisas, enfim. Não é esse questionamento, essa experiência foi dela e a gente precisa, como terapeuta, honrar isso e integrar, o que é o mais importante. Então, deixa eu ver se a Ju consegue voltar, vamos ver. Estou convidando novamente a Ju para a mesma live, vamos ver se ela entra. Deve estar. Opa! Voltou! Vai te escutando. Tá, vem. Então talvez sou eu que tô, né? O que foi importante, né? Era justamente essa integração, é justamente isso. Enquanto eu via essa luzinha vermelha, o que vinha para mim era confia. Confia nos seus instintos. Confia no que você viu. Confia na sua experiência. Então, a mensagem que vinha para mim era confia, confia, confia. Porque senão entra nesse caso que você trouxe da esquizofrenia. É ilusão, eu tô maluca, né? E aí você Quantas vai pessoas... para a sombra, né? Vai para a escuridão e entra num looping de pensamento. Será que será que será que será? E aquilo faz mal, e aquilo consome energia, e aquilo deprime. Então, eu confio, tá, Ju? Sério, eu confio, não tenho dúvida, mas não depende de eu confiar. Você não depende da minha confiança, né? Você depende da sua. Exato. Eu precisei da minha confiança, confiar, acreditar de fato e falar, eu vi e ninguém vai dizer que eu não vi. Isso. Então, eu precisei falar assim, não tô nem aí o que vão falar, porque eu sei o que eu vi. Então, isso foi muito importante a ponto de... Eu estava tão convicta daquela experiência que ninguém com quem eu falei, nem o meu pai, desconfiou. Então, eu falei, olha, eu vi um disco voador. Ah! Então, assim, em nenhum momento alguém falou que não. E eu ter falado, eu acho que foi bom, né? Eu ter falado. Inclusive, eu comentei com uma pessoa que falou, nossa, inclusive todos, né, que na área rural lá que eu tava, então, quanto aquela luz ficou parada, os animais eu conseguia escutar, né? Por mais que podia estar a 8 quilômetros, a gente escuta à noite, né? Os animais, parece que é do ladinho. Então, os animais latindo bastante, sabe? E comentando, então, falou assim, nossa, inclusive a vizinha perguntou o que estava acontecendo, porque os animais de lá estavam todos acelerados, né? Uhum. Então, o quanto aquilo foi real, né? E não que eu precisava de uma comprovação, mas ter falado, outra pessoa falou, inclusive... Outra coisa importante, se a gente fica nesse looping negativo, questionando, será que será que será? E não fala, e também fica com medo de falar, fala assim, será que vão me julgar? Será que eu vou ser taxado de louco? Tarará, vira o quê? Um trauma, mais um problema. Só problema, só dá problema, não tem benefício, né? O negócio. Então, assim, eu fiquei encantada com essa sua certeza da confiança sua. Você não precisa da confiança do outro, só precisa da sua confiança.
E aí você não teve medo de falar, né? Não sei se você pegou a parte que eu falei que os índios não enxergaram as caravelas, você sabia disso? Sim, precisavam de muito tempo, né? Porque era algo que não Não sabia. existia, não tinha referência, entende? Talvez a gente, quem não enxerga, não tem referência. Não é porque você não enxerga que as coisas não existem. A gente não enxerga o Wi-Fi funcionando e ele existe, né? E é isso, quantas vezes, né, a gente já pode ter. Então, depois disso, é muito legal, porque depois disso algumas pessoas começaram a me mandar vídeo, e ai, aconteceu isso, comentar, começar a comentar. E ainda achar uma brecha para falar, ai, que bom que eu pude falar, porque eu estava na dúvida. Porque é isso, quantas vezes, né, não só na questão de extraterrestre, de ver nave, Não. quantas vezes a gente passa por experiências que fica com medo de contar, Isso. né? Fica com esse receio, justamente por que vão achar. Julgamento. Aí fica nesse looping, né? Vão me taxar, vão questionar o que eu passei, eu vi, vão falar que eu tava doido. O que você fumou? Isso. Né? É. Você fumou isso e aquilo. Então, existe, mas quando a gente tem essa certeza e a gente, como eu disse, né? Eu falei, eu sei, e ninguém vai dizer que eu não vi, porque eu vi. Eu não Uhum. preciso da aprovação de ninguém. Então, quando a gente se porta dessa maneira, eu acho que não abre brecha para alguém vir e questionar, Sim. sabe? E a gente precisa estar convictos das nossas experiências, e mesmo se alguém falar, tirar sarro, né, e tudo mais, não, não levar a sério. Posso comentar de uma experiência, então, que aconteceu também aos dias antes de eu completar 15 anos, eu senti uma dor muito forte. E eu tava com uma amiga e a gente foi pro banheiro da minha casa. Eu falei, nossa, eu tô com muita dor. E eu vi que eu tinha menstruado e tava com muita vontade de fazer cocô. E eu comecei a fazer cocô que eu não parava, sabe? E eu falava, gente, o que é isso? É muita dor e muito sangue. E aí ela falou assim, eu acho que você perdeu um filho. Imagina! Não, eu acho que você perdeu, porque é assim, né? Justamente, né? Por a gente saber o quanto é importante a gente falar das experiências. Então, a tia Uhum. dela falou: a minha tia passou por uma experiência assim. E ela falou que é assim, que faz cocô. Então, essa era a referência, né? A gente com 14 anos, né? Quase 15, ela ainda era mais nova. E eu fui pro hospital. Então, minha mãe estava internada, eu fui pro hospital. E tentei falar com o ginecologista, falei, olha, aconteceu isso, isso e isso, né? Eu lembro até que eu vomitei no dia, fui visitar minha mãe no hospital, eu vomitei isso no dia seguinte. E aí eu fui falar com o ginecologista, ele falou assim, você fez o teste? Eu falei, não. Ele, então, você não tá grávida. Então, não. Eu falei, caramba, e aquilo ficou na minha mente, né? Ficou na minha mente. Começou o ano, né? Isso foi janeiro, fevereiro. Começou o ano, e aí eu tava numa nova escola. Em algum momento eu contei para essas novas amigas, né? E no começo você ouve, a pessoa te ouve. E em certo momento, isso virou contra mim, Hum. virou como chacota. E falaram assim: ah, a Juliana cagou a filha dela, cagou o filho dela. Porque para mim era isso, a sensação que eu tinha era, tava fazendo cocô, que era força, eu não conseguia sair do banheiro, né? Era força, era o expulsivo, Sim. né? Uhum. O corpo Então, fiquei. agindo naturalmente, né? Expelindo algo que já. Enfim. E eu tô contando dessa experiência porque após eu ver a nave, né, eu tava conversando comigo no espelho. Isso também é muito normal, gente. Conversem com vocês, se admirem, né? E me veio essa lembrança. Porque o que aconteceu? Eu virei chacota por eu ter contado uma experiência que foi muito pessoal para mim, Olha, né? Então, assim, a perca, o aborto de um bebê. nossa, E olha. ai, a Juliana cagou o filho dela. E aquilo doeu tanto em mim que eu comecei a questionar realmente, será que eu perdi? Né? Então, 15, 16 anos, e aquilo que eu fiz? Apaguei. Eu não queria mais falar, por quê? Porque eu ia ser motivo de risada,
porque talvez de fato não aconteceu, talvez. Então, eu me deixei levar pelo que os outros falaram. Sim, foi horrível. Eu já digo que foi horrível, mas ao mesmo tempo eram 15 anos. Talvez elas não tinham noção, né? Depois de um tempo eu fui ver o quanto tudo aquilo foi um pouco tóxico, né? Mas é isso, elas não tinham essa intenção. Elas Não. não eram pessoas más, né? Talvez faltou o meu posicionamento de falar, para, não fale Sim. isso, que isso me machucou. Aham. Não fala isso porque isso aconteceu, mas eu também era pequena, ingênua, e o que que aconteceu? Ficou aquilo. E por muito tempo eu neguei. Quando eu me tornei consteladora, me formei consteladora, eu voltei. Então, antes de me tornar consteladora, eu tive um segundo aborto. Hum. E era a mesma coisa. O que que acontecia? Eu fiquei na privada também, e era força, e era a mesma coisa. E no hospital eu perguntei novamente: olha, aconteceu isso, isso, isso. Será que eu perdi? Então a certeza que eu tinha, eu já não tinha mais nada. E aí, se eu não tenho exame, e aí você quer, né? Eu perguntei: ah, se você não fez exame, não, isso, então acho que não aconteceu. Então, mais uma vez, talvez não aconteceu. Só quando eu me formei consteladora que eu pude, de fato, dar o lugar para esse primeiro aborto, né? Essa primeira gravidez. Uhum. E então isso me lembrou, né? A ligação que eu tive a ver a nave, porque foi aquela sensação: eu não vou deixar mais que alguém faça com que eu pense que aquela verdade não seja verdade. Isso. Ah, Então, a integração que eu alguém, quero trazer é alguém comenta aqui, Shell, não sei falar esse nome, Shelvet, sei lá. essa. Ele fala assim, né, que comentários horríveis, e são comentários horríveis que a gente já fez, crianças fazem, eu brinco que são os inimiguinhos que a gente tem na escola, não são os amiguinhos, são os inimiguinhos. Mas que independente, se aquela pessoa faz um comentário desse, é o que ela tem para oferecer naquele momento, como você diz, né? Aquelas pessoas não estavam fazendo por mal, elas estavam fazendo o que elas sabiam fazer. Mas a gente, o aprendizado é justamente esse agora, que você teve toda essa consciência. Não, Isso. não, Raquel, obrigada, Raquel, comentou. Rach. Rachel. É isso, a gente precisa se posicionar, a gente precisa saber se posicionar, né? Eu li agora há pouco tempo aqui no Jung, não há nada mais ciumento do que a verdade, né? Porque essa história o que que é verdade? A verdade para mim, não é verdade para você, mas enfim, um papo bem filosófico. O que importa independente do que a gente traga, o outro não tem o direito de nos violentar, mesmo que seja verbalmente, não tem o direito de abusar da nossa fragilidade, vulnerabilidade, né, do nossa ignorância, porque você estava passando ali por um estado de ignorância, você não sabia o que era aquilo, você precisava do quê? De ajuda, de acolhimento, de amor, né? Não de julgamento, não de violência, nada disso. Mas a gente é um estado de maturidade que a gente adquire através aí de muito caminho de autoconhecimento, né? Aí você foi para estudar a constelação e aí você parte dessa consciência e aí vem a prova, né? Vem a prova, falar, será que agora a Juliana vai confiar no que está acontecendo com ela? E aí veio dessa maneira linda, né? Maravilhosa com os ETs, que eu fiquei encantada com a sua história. Eu sou agradecidíssima. Espero que a gente tenha tocado o coração de uma pessoa com essa história, que uma pessoa a partir dessa live saiba se posicionar e acreditar em si e não se sentir menor, não se sentir deprimida porque alguém ainda não foi compreendida, né? Então é isso. Só esse é o propósito dessa live. Ju, Só gratidão, isso. gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão.
E é isso, confiem, né? Confiem nas experiências de vocês e não se deixem influenciar. Eu posso entrar aqui no assunto do sincronário, mas opa, não se deixe influenciar, né? Que o outro tire a certeza que você tem, né? E é isso, às vezes o que talvez hoje fala, que loucura, né? O que você está me dizendo, não acredito. A gente, então, que está no meio espiritual, tem tanta experiência que fala, Fê, não acredito nisso. Não. E aí depois experiencia e fala, nossa, é verdade, né? Então é isso, tá cada um no seu momento, né? Cada um vai despertar em algum momento. Não precisamos, de fato, Não. da validação dos outros. Então confie, né? E não espere. Se você for falar, não espere a aprovação de ninguém. Isso para tudo, tá? Para tudo, para tudo. E agradecer, então, quem quiser saber mais sobre o sincronário, sobre a jornada, sobre tudo o trabalho da Juliana, que é maravilhoso, eu super indico. Juliana Santos, a guia, vai ficar aqui na descrição do vídeo, o arroba dela. Quem está aqui na Alubrate, também sigam a Alubrate. A Alubrate é referência em pós-graduação de psicologia transpessoal, né, que é a quarta força da psicologia, e entende o ser humano como um ser espiritual, que é o fantástico. Então, também sigam lá o Te Cuida. Quem tiver interesse também entrar em contato comigo, só mandar um direct lá pelo Te Cuida. E gratidão a todos que passaram aqui pela live ao vivo, que tiveram a paciência das nossas pequenas travadas na live. Muito obrigada. Obrigada a todos que assistirem também no gravado. A gente vai compartilhar agora a live. Fica gravado aí no canal da Lubrate. Depois a gente posta lá no Te Cuida e no canal da Ju também. Ju, gratidão. Gratidão, Sandra Ti. Bom domingo a todos. E é isso aí. Beijinho. Beijo, tchau.